Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para juntos estudarmos a Palavra de Deus, fazer o nosso devocional de 40 dias de jejum e oração. Hoje nós estamos já na segunda semana, no 8º dia. Seguimos juntos aí, caminhando, orando, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que nos fortaleça, pedindo ao Senhor para que nos ajude a continuar a nossa caminhada. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Para você que está conectado já, se você puder dar um retorno, ver se está tudo legal aí, se a voz está saindo bem, por favor. Muito bom dia. Bom dia, Dona Marli. Bom dia, Nelly. Bom dia. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos então começar o nosso devocional. Hoje, o 8º dia da campanha de 40 dias de jejum e oração. Seguimos firmes aí na nossa caminhada de jejum e oração e de busca ao Senhor nesse tempo. Hoje nós estamos falando nessa semana, na verdade, sobre o nosso relacionamento com o Senhor, né? Ontem falamos sobre a questão de dar glória a Deus, de honrar o nome do Senhor. E hoje vamos falar sobre honrar a Deus no nosso matrimônio, né? No nosso relacionamento conjugal. Subtítulo do tema dessa semana: Eu vou honrar a Deus no matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim: O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultérios. Os adúlteros, né? Não os adultérios, os adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso 24. O princípio da honra é essencial para que vejamos famílias edificadas e fortalecidas como a verdadeira base para o bem-estar da sociedade. Honrar a Deus no matrimônio é honrar ao próprio matrimônio e vice-versa. Quem honra seu matrimônio, sem dúvida, está honrando quem o instituiu. Isso é bom e agradável ao Senhor. É fato que o nosso Senhor Jesus Cristo se alegra em ver matrimônios pautados nos princípios da Palavra de Deus, visto que o próprio texto áureo afirma que Deus julgará a vida dos transgressores. Aos solteiros, que essa reflexão sirva de inspiração futura. Aos casados, que sirva de inspiração para a conservação da honra no presente. O autor do livro aos Hebreus foi bastante minucioso ao tratar sobre a questão da conduta do homem, de Deus no ministério cristão. Ele trata da hospitalidade, da visita aos presos, do cuidado com a avareza e da valorização aos líderes espirituais. Porém, como se quisesse destacar o assunto, e de fato o fez, falou do matrimônio como digno de honra entre todos os assuntos tratados. Isso porque o casamento é uma dádiva de Deus e foi instituído pelo próprio Criador nos primórdios da criação. O matrimônio é um assunto que não deve ser ignorado pela Igreja, visto que foi levado a sério no ensino de Jesus e fez parte dos conselhos de Paulo aos mais jovens. Nós sabemos aí da questão do matrimônio, né? Temos ouvido já bastante sobre esse assunto também, né? De que uma vez que o nosso relacionamento conjugal está bem, a nossa família está bem, então todo o restante vai muito bem, né? A base aí da sociedade, ela está ligada diretamente à família. Então, para que a igreja funcione bem, para que a sociedade funcione bem, é muito importante nós lembrarmos e cuidarmos da questão do matrimônio, né? Da nossa relação conjugal, né? Com o nosso cônjuge. Então, o desejo no meu coração hoje é que o Senhor possa nos ajudar, possa nos orientar, né? Sobre a sua palavra,
do que ele espera do matrimônio, né? E que nós possamos caminhar segundo aquilo que a Bíblia diz em questão do casamento. Um casamento pautado na honra é tão importante que este assunto tem sua observância para o exercício do ministério cristão. Porém, desde a época dos patriarcas, se nota o interesse em que os relacionamentos conjugais sejam sólidos. A fidelidade conjugal foi ensinada até pelo sábio Salomão, que infelizmente teve muitos problemas nessa área ao longo de sua vida. Entretanto, não deixou de exortar: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Nós sabemos aí que o próprio Salomão deixou muitos conselhos em questão do relacionamento conjugal. Nós já foi advertido aqui a questão da vida pessoal dele, né, que teve várias deficiências nessa questão, mas é um alerta para nós, né? É uma orientação da palavra de Deus que eu e você não precisamos fazer a mesma coisa. Nós já observamos isso no decorrer do tempo, né, da nossa vida, que uma vez que nós falhamos, isso é prejudicial para nós mesmos, para a família em si, e também causa um impacto negativo para a sociedade, né? Então precisamos cuidar, privar, né, a nossa vida conjugal, o nosso matrimônio, e pedir que a presença de Deus esteja sempre sobre o nosso relacionamento, para que possamos vencer os nossos desafios, né? Para que possa ter uma junção de cultura, né? Que na verdade são duas culturas que estão se unindo, para que possam seguir e possam viver debaixo da bênção do Senhor. A prática da honra no casamento torna-se ainda mais urgente quando ele é visto como uma metáfora espiritual. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Diante disso, perguntemo-nos com franqueza: quão parecido com Cristo eu, marido, tenho sido para com a minha esposa? E quão parecida com a igreja de Cristo eu, esposa, tenho sido para com o marido? Longe de qualquer igualação, entretanto, o que a metáfora nos ensina é que, na vida matrimonial, quer seja o homem, quer seja a mulher, ambos trazem consigo deveres e responsabilidades. Então, tanto um quanto o outro tem suas responsabilidades, né? Tem aí os seus deveres para que possam assumir e possam desenvolver a sua vida, né? E acreditamos que é possível, né? Uma vez que a Bíblia nos orienta, é porque é possível. É claro que nós precisamos sim da graça de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos viver bem nosso relacionamento, possamos nos entender, né? Possamos ter a flexibilidade, né? Nos momentos onde tivermos conflitos, de estarmos propícios a pedir perdão, nos perdoarmos e seguir a nossa caminhada, né? É possível, a graça de Deus ela está estendida sobre nós e nós podemos viver aí um bom relacionamento com a pessoa que nós escolhemos viver até que a morte nos separe. Paulo escreveu aos Colossenses sobre tais deveres e responsabilidades. As mulheres devem ser submissas aos esposos, como convém ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 18. Já os maridos devem amar as suas esposas e tratá-las com respeito e educação. Colossenses 3, 19. Então aqui tem duas coisas importantes aqui, né? A mulher deve se submeter ao marido, e aqui não é questão de se tornar uma escrava do marido, não é essa a ideia, né? Mas é andar na mesma missão do marido, é dar o apoio, dar o auxílio. E o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então a percepção que eu tenho é que quando essas coisas não estão acontecendo, é que o relacionamento ele não vai bem, né? E quando um falha, o outro também começa a falhar, porque o marido precisa amar a esposa, como Cristo amou a igreja, para que a esposa possa então se submeter ao marido, porque daí ela sabe que o marido está indo numa direção correta,
está pautado por aquilo que a Bíblia diz, está caminhando naquilo que é propósito de Deus para a vida, não só dele, né, mas também para toda a família. Então a esposa ela tem essa facilidade de submeter, de dar o auxílio, de estar ali presente, caminhando junto, né, e batalhando junto para que o propósito de Deus possa se cumprir. Então os dois precisam fazer a sua parte para que isso possa se tornar real dentro do relacionamento e assim conseguir chegar bem, experimentando, né, das bênçãos do Senhor dentro do relacionamento, aí, dentro do matrimônio. Contudo, a maior evidência que Deus está sendo honrado no matrimônio é a fidelidade mútua. Então ambas as partes precisam ser fiéis nessa questão, né? Portanto, consideremos com toda a responsabilidade a recomendação do versículo-chave de hoje. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então nós precisamos ser vigilantes, precisamos pedir ao Senhor, ter tempos juntos com o nosso cônjuge de oração, de clamando ao Senhor pela graça, tendo bastante diálogo, né? Tendo aí tempo para poder projetar coisas juntos, sonhar coisas juntos, né? E acreditamos, caminhando junto aí na presença de Deus, é possível, né? É possível. Hoje nós vivemos numa época onde que o casamento está muito banalizado. A família, na verdade, para muitas pessoas se perdeu o valor. Mas quando nós olhamos para os princípios da palavra de Deus, a família sólida, ela é a base, né, de todas as coisas. Se nós estamos bem, né, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente familiar, com o nosso cônjuge, as demais coisas se tornam mais fáceis de nós vivermos e nós conseguimos então desenvolver aí a nossa vida tranquilamente, experimentando as bênçãos de Deus sobre o relacionamento. A aplicação e oração desse devocional dessa manhã: honrar a Deus no casamento é um mandamento que jamais deve ser negligenciado ou vituperado pelos casais, sobretudo os que se intitulam cristãos. Esta é uma temática primordial em toda a cultura judaica cristã. Deus é honrado através dos matrimônios. E uma oração aqui, pessoal, desse devocional: obrigado, Senhor, pelos relacionamentos matrimoniais saudáveis e que honram ao Senhor. Ajude-me a honrar o Teu nome em meu casamento. Amém? Então que o Senhor possa nos ajudar a honrar ao Senhor também dentro do nosso casamento. É uma escolha que cada um de nós fazemos, né? Para que esse relacionamento possa ser durável e que possa, assim, experimentar sempre da graça de Deus que está disponível, né, para o nosso relacionamento. Tenho falado em alguns momentos que o casamento, ele não é um peso, mas ele é uma bênção de Deus para nós podermos viver e experimentar um pedacinho do céu aqui onde nós vivemos, né? E o casamento é um pré-vestibular para a eternidade, né? Nós caminharmos juntos com outra pessoa que, quando se inicia, uma cultura totalmente diferente, mas que vai se ajuntando, né? E automaticamente aquilo que a Bíblia diz se torna um só, né, em Cristo, e nós conseguimos caminhar. Amém, meus irmãos? Tem muita coisa boa para nós compartilharmos, mas o tempo não nos permite. Nosso tempo é muito limitado, né? Mas que bom que nós podemos juntos começar essa semana estudando a palavra de Deus, orando juntos, né? E caminhando aí para o propósito dessa campanha de 40 dias de jejum e oração, né? Hoje nós queremos orar pelos pedidos da CIB, né? Primeiramente, depois quero mencionar também os pedidos pessoais. Nós queremos lembrar de orar hoje pela CIB Kids, né? Que é o trabalho específico com criança da nossa convenção. Orar para que esse trabalho possa continuar sendo desenvolvido e crescendo, né? Tomando a proporção que alcance mais crianças com a questão de trabalho, com material, né? Material que seja propício para a idade de crianças que nós trabalhamos dentro das nossas igrejas. Orar também pela junta feminina, né, de toda a nossa convenção, todas as nossas irmãs, as uniões femininas, né? Pedir ao Senhor para continuar abençoando. Sabemos muito bem a importância das mulheres aí dentro do trabalho, da obra do Senhor. Quão importante é o trabalho das nossas irmãs. Orar também pela MOB, né? Mocidade Batista Independente, de todo o Brasil e do mundo. Pedir ao Senhor para que possa abençoar a juventude,
das nossas igrejas. Estamos vivendo um tempo aí bem difícil, né? E queremos pedir ao Senhor pela nossa juventude, para que o Senhor possa continuar levantando aí jovens submissos à Tua palavra e que vivem a Tua palavra, né? Que possam ser referência e que possam se preparar, né? Para aquilo que o futuro aguarda. No nome de Jesus. Queremos também lembrar de orar hoje ainda pela Ilse, né? A mãe da Andréia. Ela fez uma cirurgia, está se recuperando, né? É um processo lento de recuperação, mas nós queremos lembrar de orar pela vida dela, para que o Senhor possa restaurá-la e para que ela possa voltar à normalidade. Orar também pelo irmão Osvino e a família Novaroski, aqui de Nova Santa Rosa também, que ainda está na fila de espera para fazer uma cirurgia, na verdade fazer uma amputação da perna, né, por questões de saúde. Queremos pedir pela vida do irmão Osvino e também pela família ali, a esposa, as filhas, né, o filho. Também queremos orar pela vida do Manfredo também, que está nesse processo também de recuperação. Ele está em casa, consegue se alimentar de uma forma, né, está se recuperando também. Ontem eu tive uma conversa com ele, o processo de tratamento está sendo feito, ele está bem, mas em alguns momentos o organismo não corresponde talvez com a alimentação que está sendo feita, né? E ele acaba tendo umas cólicas e dificulta um pouco. Mas queremos orar para que ele possa ter uma recuperação plena também, na questão da saúde física dele também. Lembremos de orar pela vida do Rude Burros, né? Ali de Novo Sarandi, para que o Senhor também possa continuar abençoando a vida dele, sustentando ele também. Queremos continuar orando pela vida da Maide Balgart, né? Ontem a cunhada dela falou para mim que ela está com câncer no pâncreas, né? Ela vai passar por uma cirurgia hoje ainda. Então nós queremos orar para que o Senhor possa direcionar todas as coisas, possa abençoar os médicos, né, que vão estar fazendo essa cirurgia, e que o Senhor possa curar toda e qualquer enfermidade que estiver alojada no corpo aí da irmã Maide Balgart. Queremos orar também pela irmã Emma Krieger, né? Já foi mencionado já por alguns momentos aqui que ela quebrou uma parte do osso e ela está com um colete, né, já por alguns meses. E esse mês então ela vai ter uma nova consulta para ver como está. E a oração é para que Deus possa restaurar isso, que ela possa se livrar desse colete também, né? Isso causa muita ansiedade nela. E ela já é uma pessoa de idade. Então nós queremos orar pela vida da dona Emma Krieger. Essa semana também nós queremos lembrar de orar pelo Eudor Schutz, né? Ele está fazendo um tratamento. E essa semana, se tudo der certo, ele vai passar por uma cirurgia também, uma cirurgia um pouco delicada. Mas queremos orar para que dê tudo certo e que ele possa passar bem também pela cirurgia e retornar para casa também, em nome de Jesus. Queremos orar pelo jovem Isaac Daniel Marcos, né? Esse rapaz ele está na fila de espera para um transplante de coração. Esse coração precisa ser compatível com o organismo. Nós temos orado aqui por ele desde o primeiro dia da campanha e queremos continuar orando, pedindo ao Senhor para que possa continuar também nesse processo e que as portas se abrem e que ele possa conseguir esse coração para fazer esse transplante, em nome de Jesus. Lembrar você, se você tiver algum pedido, você pode colocar nos comentários ou você pode mandar depois no meu WhatsApp para que nós possamos escrever ele aqui e a partir daí começarmos também a orar juntos, certo? Se você tiver algum pedido, faça isso, ou você pode apresentar ele ao Senhor também e o Senhor vai providenciar também aquilo que apraz ao Senhor. Oremos, pedindo ao Senhor então por esses pedidos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, de podermos estar acordados, de ter a oportunidade de viver esse novo dia. Obrigado, Senhor, porque temos a plena convicção de que este é mais um dia que o Senhor fez, acompanhado de toda a sua presença, das suas bênçãos, da providência divina. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder levantar nessa manhã e poder meditar na sua palavra, de poder ter a plena convicção da sua presença, da providência do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo nosso relacionamento conjugal, pelo matrimônio que o Senhor tem permitido nós vivermos entre famílias. Pedimos ao Senhor, Deus, para que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre cada família, ó Deus, que estará ouvindo essa mensagem nessa manhã, e que as mãos poderosas do Senhor possam se fazer presentes. Se há conflito, Senhor, que
que o Senhor possa derramar sua graça, que o Senhor possa, Deus, de uma forma, Deus, clara, usar a sua palavra para que vidas possam ser restauradas, para que relacionamentos possam ser restaurados e para que possamos, Senhor, experimentar da bênção do Senhor sobre o relacionamento. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa manhã pedir ao Senhor pelo trabalho da nossa convenção, o CIB Kids, trabalho específico, Deus, com crianças, adolescentes. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão responsáveis por esse departamento na nossa convenção, tanto na criação de material, Deus, quanto na questão de desenvolvimento desse material. Nós oramos ao Senhor, Deus, para que o Senhor possa suprir cada necessidade, para que o Senhor possa usar, Deus, cada integrante desse departamento e que o nome do Senhor continue sendo glorificado por esse departamento, Senhor. Queremos orar também pela junta feminina, Senhor, pelo trabalho das uniões femininas, Deus, no Brasil e no mundo. Ó Deus, reconhecemos nessa manhã a importância desse trabalho. Ó Deus, a necessidade que as nossas igrejas têm sobre o trabalho dessas irmãs. E nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa continuar usando, Senhor, a junta feminina da nossa convenção, que essas mulheres possam cada vez mais avançar, Deus, em questão do Teu reino, que possam continuar crescendo, que as mãos do Senhor possa, Deus, estar sobre a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Queremos orar também pela Mocidade Batista Independente, Deus, pela juventude da nossa convenção. Ó Deus, sabemos também, Deus, que vivemos um tempo, Deus, de muitos desafios na questão da juventude, Senhor, e queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa preservar a nossa juventude, possa ser uma juventude submissa à Tua palavra, Deus, rendida ao Senhor, uma juventude, Deus, temerosa à Tua palavra, no nome de Jesus. Oramos ao Senhor para que o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus, através da nossa juventude, Senhor, para que possam, Deus, seguir o chamado, Senhor, que o Senhor tem feito à nossa mocidade Batista Independente aqui no Brasil e no mundo, Senhor. Coloca as Tuas mãos, preserva, Senhor, a vida de cada jovem, aqueles que têm saído, Senhor, para fazer faculdade, aqueles que têm saído, Senhor, para poder cumprir missão em outros lugares, que o Senhor possa colocar as Suas mãos sobre a juventude, Senhor, Batista Independente, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através, Deus, da nossa juventude, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, levante, Deus, jovens, Senhor, compromissados com o Teu reino, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa estar sobre a vida da juventude, Deus, das nossas igrejas. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos orar também, Deus, por alguns pedidos pessoais que têm sido mencionados no decorrer dessas lives. Orar pela vida, Senhor, da irmã Ilse, Senhor, a mãe da Andréia, que passou por uma cirurgia esse final de semana, está ainda internada, Senhor, em recuperação. Uma recuperação, Deus, que acreditamos que será possível com a Tua graça. E acreditamos, Deus, que o Senhor pode restaurar a saúde dessa irmã para que ela possa retornar para a sua casa, para o seu lar, para o convívio familiar. Queremos pedir pela vida do nosso irmão Osvino e também ali pela sua família Navaroski, Senhor, o Senhor possa abrir as portas, que ele consiga, Deus, uma porta aberta para fazer essa cirurgia. Ó Deus, e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa continuar presente sobre a vida dele, suprindo, Senhor, toda e qualquer necessidade, dando a ele condições emocional para poder conseguir também fazer a leitura desse momento que ele está vivendo na vida, e que ele possa enxergar cada dia, Senhor, o Senhor ali sobre a vida dele, Senhor. Pedimos também pela família, que o Senhor possa, Deus, fortalecê-los, possa também sustentá-los nesse tempo, Senhor, que as mãos do Senhor possam estar sobre eles, dando a eles condições de seguir a caminhada, Senhor. Queremos orar ao Senhor pela vida do Manfredo, agradecer ao Senhor pela vida dele, Senhor, de estar se recuperando, estar bem, ó Deus, mas sabemos ainda que precisa, Deus, de uma recuperação plena, ainda, Deus, está nesse processo de recuperação, da questão alimentar, Senhor, a questão também do intestino ali, Senhor, a forma de trabalhar, porque foi feita uma cirurgia, Senhor, nesse intestino, mas nós queremos pedir ao Senhor, coloca as Tuas mãos ali, se há algo ali, Senhor, que precisa ser mexido ainda, que o Senhor possa colocar as Suas mãos, o Senhor possa curar toda e qualquer enfermidade, Senhor,
para a glória do teu nome. Que o Manfredo possa se sentir bem, possa conseguir se alimentar novamente normal, como era antes, e que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado sobre a vida do nosso irmão. Deus, queremos pedir também pela vida do Rude Burros, Deus, ali de Novo Sarandi, que o Senhor possa continuar cuidando do nosso irmão ali, seus familiares, continua sustentando, Senhor, continua derramando a tua graça, continua operando, Senhor, sobre a vida do irmão Rude, Senhor. Ó Deus, queremos pedir pela vida da Maide Balgart também, Senhor, que nessa manhã estará passando por uma cirurgia delicada, Senhor, para remover um câncer no pâncreas. Nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa continuar com as tuas mãos estendidas. Abençoa, Senhor, a vida da irmã Maide ali, os médicos que estarão fazendo, Deus, aí essa cirurgia. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa preservar a vida da irmã Maide e que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, sobre a vida dessa irmã, no nome de Jesus. Pedimos pela vida da Emma Krieger, ó Deus, que nos próximos dias, quando ela consultar, que possa estar tudo bem e que ela possa, Deus, ter a alta desse colete que ela está usando, que tem tanto incomodado, e que ela possa, Deus, voltar à normalidade. Queremos clamar ao Senhor pela vida do Eudor também, Senhor Schutz, que estará passando por uma cirurgia também essa semana, que o Senhor possa prover todas as coisas, que ele possa, Deus, conseguir passar bem e que possa ter uma restauração também, Deus, uma recuperação plena também da saúde. Pedimos pelo Isaac, Daniel Marcos, Deus, que está na fila de espera de um transplante de coração, um coração que seja compatível com o organismo dele. O Senhor possa colocar as suas mãos, abençoar e que ele possa conseguir, Deus, esse transplante e que possa ter a vida novamente, Deus, normalizada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Abençoa o nosso dia, que possamos ter uma semana guardada pelas tuas mãos e com a providência divina sobre cada situação. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe você. Amanhã, no mesmo horário, nós estaremos aqui novamente. E eu vou pedir você para que você possa compartilhar essa devocional nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de ouvir sobre o devocional dessa manhã e possam ser abençoados também. Deus abençoe você e sua família. Até amanhã, nesse mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir. Forte abraço para você e para sua família, em nome de Jesus. Até mais.